a Dolly, especialista de renda fixa aqui da XP, e hoje eu vou te falar o que é a renda fixa e o que você precisa saber para investir nela. Bom, em primeiro lugar, você sabe o que é a renda fixa? Uma aplicação em renda fixa é aquela em que você conhece no momento da aplicação as condições da rentabilidade que você vai ter. Se você mantiver o seu título até o vencimento, que não é obrigatório, você consegue saber exatamente o quanto você vai ter ao final da aplicação. Ai, Camila, mas eu não tenho muito dinheiro. Bom, se isso é um problema para você, fica tranquilo. Aqui na XP, a partir de R$30, você já consegue começar a fazer suas aplicações em renda fixa. Bom, é muito importante você saber que as aplicações de renda fixa têm dois tipos. Tem os títulos pré e os pós-fixados. Nos títulos pós-fixados, eles são atrelados a um indexador, que pode ser, por exemplo, um CDI ou IPCA. Nesse caso, como esses indexadores têm alguma volatilidade, a sua aplicação também pode ter, mas é muito mais suave do que no caso, por exemplo, de uma renda variável. Já no caso das aplicações pré-fixadas, elas não estão atreladas a nenhum indexador, então com isso você consegue saber exatamente o quanto você vai ter de rendimento ao final da sua aplicação. Bom, vou falar para você de forma bem resumida quais são os tipos de aplicação em renda fixa que estão disponíveis. Resumindo, são os títulos públicos, os títulos bancários e os títulos de crédito privado. E antes de mais nada, é importante saber que, para qualquer investimento que você for fazer, não importa se é renda fixa, variável, se você quiser maior rentabilidade, você precisa estar disposto a correr mais risco. Bom, então começando aqui em relação aos títulos de renda fixa, começando pelo menos arriscado, a gente tem os títulos públicos. Os títulos públicos são a aplicação menos arriscada que você tem hoje no Brasil, porque o risco que você está correndo é o risco de o governo não ter dinheiro para pagar o seu investimento de volta. Se você pensar de forma bem simplificada, é muito menos provável que o país inteiro quebre do que uma empresa ou um banco, certo? Por isso que os títulos públicos são os menos arriscados hoje. O segundo tipo de aplicação são os títulos bancários. Os mais comuns são os CDBs, LCIs, LCAs e LCs. Nesse caso de aplicação, você está emprestando seu dinheiro para um banco em troca de uma remuneração. Aqui é bem importante frisar que até 250 mil de aplicação você está coberto pelo FGC, ou seja, se o banco quebrar, até 250 mil você está coberto. Bom, é bem importante saber que, apesar dessa garantia, o risco ainda é mais alto do que no caso de uma aplicação em título público. Por último, a gente tem os títulos de crédito privado. Os mais comuns são debêntures, CRIs e CRAs. Aqui nesse caso você está emprestando dinheiro para uma empresa e também em troca de uma rentabilidade. Nesse caso, a não ser que a empresa tenha como iniciativa constituir uma garantia para o seu investimento, você não tem essa cobertura. Ou seja, é o título mais arriscado entre os três que eu apresentei. Sendo assim, você pode esperar uma rentabilidade maior entre os três tipos de títulos que eu apresentei aqui. Tudo que eu apresentei aqui, claro que é uma forma muito simplificada de ver a renda fixa. É importante pensar que tudo depende de caso a caso e você tem que saber sempre para quem você está emprestando o seu dinheiro. A melhor opção de investimento para você vai depender do seu perfil de investidor e das características de cada emissão, que varia em termos de taxa, prazo, risco, que pode ser medido pelo rating, tributação e garantias. Essa foi uma breve introdução ao mundo de opções que a renda fixa oferece. Não deixe de explorar nossa página de renda fixa e entrar em contato com os nossos especialistas para encontrar os melhores investimentos para você. Conte com a gente, bons investimentos!